Entre nesse convite de amor e proteção com o São Francisco de Assis, o santo que cuida e protege os animais. Vamos juntos criar essa homenagem? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Camp. Na nossa quarta aula, nós vamos focar na cabeça do nosso São Francisco de Assis, aquela parte que vai deixar a sua peça ainda mais cheia de vida. Vem comigo! Agora que nós já fizemos o corpo e o capuz do nosso São Francisco de Assis, agora nós vamos finalizar o corpo fazendo a cabeça dele. Para isso, eu vou vir aqui na parte de trás, você vê, tenta centralizar ao máximo, ver qual que é o ponto que você acredita que seja aqui o ponto do meio da parte de trás. Olha, colocando aqui, eu vou pegar aqui o meio, ó. Lembra que a gente, dos dois pontos que tinha, um a gente usou para costurar o capuz e o outro ficou para a gente trabalhar na cabeça depois? A alcinha de dentro, olha. Então eu vou pegar aqui a alcinha de dentro. Vou pegar a linha da cor da pele e vou prender ela aqui nessa alcinha. E agora eu vou fazer uma sequência de 15 pontos baixos, porque são 15 alcinhas que eu tenho aqui. O primeiro ponto baixo eu vou fazer na mesma correntinha que eu já estou fazendo aqui, ó, que eu prendi a linha. Então, na mesma correntinha eu faço o primeiro ponto baixo. E venho trabalhando com pontos baixos por toda a volta. Tem que ter um pouco de paciência aqui, porque a gente já costurou o capuz, então às vezes não fica bem fácil de pegar qual que é a argolinha. Tem o enchimento, que a gente tem que tomar cuidado para não trazer o enchimento junto. Mas com calma você consegue ir pegando todos os pontos que precisa e fechando essa carreira aqui com 35 pontos baixos. E fechando essa carreira com 15 pontos baixos. Então, vou fazendo aqui, ó. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5. E vou até o 15. Finalizei aqui a carreira número 1 com os 15 pontos baixos, que é a primeira carreira da cabeça, né? Eu vou só colocar esse fio aqui para dentro. Vou passar ele aqui. Vou dar um nozinho. Pro lado de dentro aqui, e vou jogar essa linha lá para dentro. Para ela não ficar me atrapalhando, porque já é um pouco complicado, né? Porque é bem apertadinho essas primeiras fileiras aqui da cabeça. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a carreira número 2 da seguinte maneira. Vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Vou colocar meu marcador aqui. Gente, tem que ter um pouquinho de paciência extra aqui nessas primeiras carreiras, tá? Mas vai dar certo e o trabalho vai ficar muito lindo, vocês vão gostar. Então, olha, o primeiro ponto, quando a gente faz, lembra que eu prendi a linha aqui e depois fiz um ponto na mesma alça? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3,
e 4. E agora faço um aumento. 1 e 2. E repito essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento por mais 2 vezes. Deixa eu puxar bem aqui, mas já vai ficar, a partir da terceira carreira já fica mais fácil de trabalhar, tá? 1, 2, 3, 4, um aumento. E a última sequência desta carreira. 1, 2, 3, 4. E o último aqui, ó, no cantinho, que é um aumento. Gente, não esquece de colocar o marcador, tá? É muito importante. Porque ainda mais nessas situações que é tudo bem apertado, se você não colocar o marcador, algum ponto acaba escapando. E olha como vale a pena o trabalho, olha. Olha que lindo que vai ficando aqui o pescoço dele saindo de dentro do manto, do capuz, né? Tá bom? Bom, então eu terminei essa carreira número 2 com 18 pontos baixos. Então, na carreira número 3, eu vou pegar aqui só na alcinha da frente e vou fazer um ponto baixo, um aumento, e agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, 1, 2 e um aumento. E repito mais 4 vezes essa mesma sequência, de 2 pontos baixos e um aumento. E a quinta repetição, 1, 2, um aumento, aqui no penúltimo ponto. E no último ponto, vou fazer um ponto baixo. Então, eu finalizei essa carreira número 3 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4 com 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E agora eu vou trabalhar normal, tá? Nas 2 alcinhas. Vou colocar meu marcador. E vou trabalhar normal nas 2 alcinhas. 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. 1, aumento. Continuo essa sequência até o final da carreira. E a última sequência, 1,
2, 3 e um aumento. Terminei aqui a carreira número 4 e ela tem 30 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 5. E a carreira número 5 vai ser da seguinte maneira. Vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer agora uma sequência de um aumento e 2 pontos baixos por 5 vezes. Então, um aumento com 2 pontos baixos. Repito, um aumento com 2 pontos baixos. Esse foi o segundo. Agora eu vou fazer o terceiro. Um aumento com 2 pontos baixos. Vamos para o quarto. Um aumento com 2 pontos baixos. E o último, quinto, um aumento com 2 pontos baixos. Agora eu faço um aumento e finalizo com 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizei essa carreira número 5 com 36 pontos baixos. Agora, eu vou fazer as carreiras número 6 e 7 também com 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, só começar ponto normal, 36 ponto sobre ponto. Eu vou começar aqui e já volto para a gente dar continuidade. Finalizei aqui a carreira número 7 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 8, da seguinte maneira. Vamos fazer 11 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E agora eu vou fazer uma sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. Então, primeira diminuição com o primeiro ponto baixo. Segunda diminuição, segundo ponto baixo. Terceira diminuição, terceiro ponto baixo. Quarta diminuição, quarto ponto baixo. Quinta diminuição, quinto ponto baixo. Vou fazer mais uma diminuição. E agora eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. Terminei aqui a carreira número 8 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 9, 10 e 11 também com 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e já volto para a gente dar continuidade. Eu terminei aqui a carreira número 11 com 30 pontos baixos. E agora, antes da gente dar continuidade, o que eu quero fazer? Lembra que quando a gente encheu, a gente não trouxe o enchimento bem até aqui em cima, porque a gente precisava trabalhar primeiro, né? Na cabeça dele. Então agora é o momento que eu vou pegar e vou encher bem essa parte do pescoço aqui, tá? Até mais ou menos aqui, ó, onde estão esses pontos em BLO aqui. Então, até mais ou menos aqui no BLO, eu vou encher bem o que falta aqui. Então, mais uma vez, nesse momento, eu gosto de usar essa pinça, porque aí eu consigo ir lá dentro, ó, e colocar o enchimento onde está faltando. Vou colocando aqui e já volto para a gente dar continuidade. Pronto, ó. Enchi bem o pescoço, tá bem aqui no começo, tá? Tá bem preso agora aqui o pescoço dele. Então, vou dar continuidade. E agora nós vamos fazer a carreira número 12. A carreira número 12, nós vamos começar com 9 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora, mais uma vez, eu vou fazer uma sequência de um aumento e 2 pontos baixos por 5 vezes. Então, um aumento e 2 pontos baixos. Segundo aumento, 2 pontos baixos. Terceiro aumento, 2 pontos baixos. Quarto aumento, 2 pontos baixos. E o quinto aumento, com 2 pontos baixos. Vou fazer mais um aumento e vou finalizar, com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizei aqui essa carreira número 12 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 13, 14 e 15, também com 36 pontos baixos. Vou fazendo aqui no meu e já volto para a gente continuar. Finalizei aqui a carreira número 15 com 36 pontos baixos. E agora a gente vai começar as diminuições para fechar a cabeça, tá? Para finalizar essa cabeça. Então, nessa carreira número 16, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Repete essa sequência. Repete essa sequência por mais 4 vezes. Não. Repete essa sequência por mais 5 vezes, ou seja, até o final da carreira, tá?
E a última. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Então, eu terminei essa carreira número 16 com 30 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a carreira número 17. Carreira número 17, nós vamos fazer também uma carreira de diminuições e a sequência vai ser a seguinte: 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição. E eu repito essa sequência também até o final da carreira. São 6 vezes. E a última. 1, 2, 3 e uma diminuição. Terminei a carreira número 17 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 18. Na carreira número 18, a sequência vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição, também por 6 vezes. Então, 1, 2, uma diminuição e sigo esse padrão até o final da carreira. Dois e a última diminuição. Chegamos aqui ao final da carreira número 18 com 18 pontos baixos. E agora é a hora da gente voltar a encher o corpo mais um pouco. Vai enchendo e deixa uma sobrinha aqui, ó, novamente, para a gente não pegar o enchimento quando for acabar a cabeça, tá? Então enche mais ou menos até aqui assim, ó. Deixa bem firme a cabeça aí. Eu vou encher o meu aqui e já volto para dar continuidade para a gente terminar a cabeça dele. Enchi mais um pouco aqui a cabeça dele, olha, tá firme, tá? Vou fazer agora a carreira número 19. Quando eu acabar 19, vou encher mais um pouco novamente, para depois fazer a 20, que é a última, tá? Então, como que nós vamos fazer agora a carreira número 19? Na carreira 19, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Vou colocar meu marcador aqui e vou fazer um ponto baixo, olha, já coloquei, já senti que o enchimento veio junto. Um ponto baixo e uma diminuição. 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 O penúltimo ponto baixo e o enchimento vindo aqui. Ponto baixo, uma diminuição e por último um ponto baixo e uma diminuição. Vou encher mais um pouco aqui a cabeça, bem essa parte aqui agora, olha. Vou encher e volto aqui com vocês para a gente finalizar a carreira número 20. Completei meu enchimento aqui, olha, e presta atenção que tem que ficar bem firme aqui, ó, tá? Porque lembra que ele vai ser carequinha, né? Só vai ter um pouquinho de cabelo aqui. Então, quanto mais redondinho você deixar aqui a cabecinha dele, melhor, tá bom?
Então, a gente vai para a nossa última carreira de diminuições, que é a carreira número 20. E na carreira número 20, eu vou finalizar com 6 diminuições. Deixa eu virar aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E 6. Posso tirar meu marcador agora. Posso cortar o fio. Corta meio longo, né? Que a gente vai trabalhar com ele ainda. Pode puxar. Certifica que o seu enchimento tá certinho, que não tem a parte mole da cabeça dele. Não tá nada mole, tá tudo perfeito, durinho, tá? E agora a gente vai colocar essa linha numa agulha de tapeceiro e a gente vai finalizar essa cabeça com o anel mágico invertido. O anel mágico invertido, a gente vai vir na argolinha de fora de cada um dos pontos e vai passar a linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, olha, o 6. Puxa bem, aperta, ajuda a apertar com o dedo aqui, ó, para ela ir pro lugar certo, tá? Fecha bem, olha, ficou como se fosse um anel mágico mesmo, ó. Chama-se anel mágico invertido. A gente vai pegar um pontinho aqui da cabeça, vai fazer um nó e vou já passar esse fio lá para dentro. Você pode passar o fio para dentro, sair aqui numa outra posição qualquer, puxa bem. E passa mais uma vez para dentro aqui também, sai em outro lugar. E aí já pode cortar. Com isso, a gente finaliza a cabeça dele. E agora a gente vai fazer o cabelinho aqui, que ele tem como se fosse uma coroinha. O cabelinho, a barba, o bigode e bordar os olhinhos dele. Para fazer o cabelo do nosso São Francisco, eu peguei o mesmo fio que eu estou usando para a roupa e vou fazer aqui 38 correntes. Então, 1, 2, 3. Três, 34, 35, 36 e 37. Vou vir com a minha agulha aqui no segundo ponto. Então, não é esse primeiro perto da agulha. Aqui no segundo, e vou começar fazendo pontos baixos. Um total de 37 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Finalizei aqui o 37, o que eu vou fazer?
eu vou vir aqui, vou virar, ó. Eu tô com o trabalho assim, viro ao contrário e puxo a ponta aqui, onde eu comecei tudo, e vou colocar a agulha aqui na primeira correntinha que eu fiz, olha, nas duas alcinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E já posso cortar e deixo um pedacinho grande, tá? Pra gente costurar aqui. Esse pedaço que ficou aqui, você vai colocar na agulha de tapeceiro, que é do começo das suas alcinhas, né? Vai colocar aqui na agulha de tapeceiro e vai vir aqui, ó, na primeira alcinha, né? Que foi onde a gente começou o trabalho. E vai passar pra lá, ó. Colocou pra cá, volta aonde estava a linha e passa para dentro. Aí aqui dentro você pega uma alcinha, dá um nó. E pode esconder esse fio aqui por dentro. Quando você acabar de esconder, você já pode cortar o fio. Essa que você fez aqui, o último, o ponto baixíssimo, você vai pegar, vai colocar dentro da agulha de tapeceiro. E aí já vai fazer aquele ponto falso que a gente conhece bem. Vai vir, não no primeiro aqui, no segundo, de fora para dentro, e vai puxar o fio. Volta lá no ponto baixíssimo que você fez, no meio dele, e põe o fio para trás. Pronto, você fez um ponto falso também. Mais uma vez, vem aqui por trás, pega uma alça, dá um nó, e já pode esconder essa linha. E agora é só colocar na cabeça dele. Ó, posiciona bem na cabeça dele aqui, ó. Eu vou colar, mas se você quiser também, você pode costurar, tá? Fica a seu critério. Eu vou posicionar bem aqui e depois eu vou colar. Que eu vou colar a barba, vou colar o bigode e vou colar o cabelo também. Só que eu não vou colar por enquanto, que primeiro eu quero fazer a barba e o bigode, depois é que eu vou colar tudo. Bom, aqui a gente vai fazer agora a barba dele. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer 26 correntes. Fiz um nó corrediço e agora eu vou fazer 26 correntes. 2, 3, 4. Vinte e 25 e 26. Agora eu vou vir aqui, ó, na segunda alcinha, aqui na segunda corrente. Então, essa é a primeira corrente, junto da agulha. Vou vir aqui na segunda e vou começar a fazer uma sequência de 6 pontos baixíssimos. Então, 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3, 2 pontos meio altos. Qual que é o ponto meio alto? A gente dá uma laçada na agulha, passa pela alcinha, puxa o fio, você vai ficar com 3 laçadas na agulha, você passa o fio pelas 3. Esse é um meio ponto alto. E eu vou repetir ele 2 vezes, né? Então, já fiz uma, agora 2. E agora eu vou fazer 3 pontos altos. O ponto alto, eu dou uma laçada na agulha, passo aqui pela alcinha, vão ficar com 3 laçadas, tiro de 2 em 2. 1, 2. E repito mais 2 vezes. 1, 2. 1, 2. Repito os 2 meio pontos altos. Então, 1, 2. Repito os 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E finalizo com 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e o último 6. Faço uma correntinha para finalizar e já posso cortar o fio. Puxo bem aqui, ó. Pego esses 2 fiozinhos que eu tenho do começo do trabalho e aqui do fim, posso dar um nozinho. Vou dar um nó. Vou colocar o fio na agulha de tapeceiro. Vou vir pelo avesso do trabalho, então, essa aqui, ó, é a frente, aonde você vê aqui as alcinhas e aonde você vê as 2 correntes. Quando você vira do avesso, ó, você tem que olhar de lado para ver as correntes, né? Aqui você não tá enxergando, ó. Tá? Então, do avesso, eu vou esconder esse fio aqui por uns pontinhos para arrematar. Então, eu escolho aqui uns pontinhos. Como eu vou colar essa barba, não precisa ser muita coisa não. Já dei o nozinho, é só para firmar bem. Vou passar o fio pela outra, o outro fio pela agulha também. E também vou esconder ele aqui por alguns pontos. Também finalizar. O bigode é bem simples, são só 10 correntinhas, tá? Então, aqui no bigode eu faço nó corrediço e faço 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Já posso cortar. E puxa bem aqui essa última. Os 2 lados estão bem puxadinho, você pode cortar mais rente aqui. Dos 2 lados, tá? Que a gente vai passar cola e ele não vai desfazer.
Agora eu vou pegar aqui meu São Francisco e vou ver se deu tudo certo, ó. Tá tudo ótimo. Se na hora que você for colocar, você perceber que não está encostando no cabelo dele aqui, ó, a barba tem que encostar aqui no cabelo dele. Você pode aumentar essa parte de ponto baixíssimo, que a gente fez 6 de cada lado, você pode fazer com 7. Se estiver passando do cabelo, você pode diminuir, pode fazer com 5. Porque depende muito do ponto de cada um, né. Ó, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou colocar aqui a barba para ver se está tudo certinho. Bom, você vê exatamente aqui aonde que é o meio do rosto dele, né. Olha, por aqui assim é o meio. Vou deixar até marcado. Tá vendo? É bem o meio aqui, olha, é importante a gente, né, fazer essas medições. O meio da roupa dele, ó, tá? É importante a gente fazer essas medições para ficar um trabalho perfeito. Então já vou até deixar esse alfinete aqui que vai me servir depois para os olhos. Vou pegar a barba aqui, ó, e já vou posicionar também. Então se aqui é o meio, eu fiz 3 pontos altos, né? Então o ponto alto do meio tem que ficar nessa mesma direção, ó. E vou colocar o alfinete aqui também. Olha, e coincidiu, ficou, tá vendo? Coincidiu com a abertura da roupa dele aqui, ó, tá? E aí, eu vou colocar só mais um de cada lado aqui, ó, só para mostrar uma coisa. Ó, essa aqui é a barba dele, tá? E agora você levanta aqui na direção do cabelo. Cadê meu alfinete? Tá aqui. Que é a lateral, como se tivesse uma costeleta, sabe? Ó. Levanta lá na direção do cabelo. E a gente vai ver depois se tá certinho isso daqui. Ó. Como que a gente vê se tá certinho? Lembra que você marcou o meio aqui com alfinete. Então tem que ter o mesmo tanto de pontos para um lado quanto tem para o outro. Ó. Que tem 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Então tá certo, tá simétrico, tá? Isso é importante, né? Porque a gente vai colocar os olhos, vai aparecer bastante. E agora, a gente vai colocar o bigode dele. Como que a gente vai colocar esse bigode? Aí você decide se você quer ele mais aberto, ele mais fechado. Vou pegar esses alfinetes que eu coloquei aqui, ó, e vou já alfinetar a barba com o bigode. Ó, ficou ótimo. Vou colocar mais um aqui. Perfeito. Antes de eu colar essas peças nele, eu vou bordar os olhos. Eu vou pegar aqui uma linha de bordado, que é mais fina, né, do que a gente está usando, e vou cortar um pedaço para a gente bordar os olhos dele. Como que a gente vai fazer agora? Aonde acaba aqui o cabelo, olha, no meu caso aqui, eu tenho mais 2 carreiras que tem aumento, ó. Dá para ver aqui, inclusive, o aumento. E aí, eu tenho 3 carreiras retas que não tem aumento e que não tem diminuições. Eu vou colocar a minha agulha aqui atrás e vou vir. Olha, deixa eu mostrar aqui. Essa é a primeira carreira que não tem aumentos. Essa é a segunda e essa é a terceira. Entre a primeira carreira que não tem aumentos e a segunda, eu vou colocar a minha agulha. Então, entre a primeira que não tem aumento e a segunda.
E aqui, lembra que eu falei que eu tinha 5 pontos? Então eu vou colocar a minha agulha no segundo buraquinho aqui, ó. Tô deixando 2 pontos até a barba dele, tá? Vou vir com a agulha aqui e vou puxar. Deixa um pedacinho para depois a gente dar um nozinho aqui atrás. Vou pular, eu tô aqui com, saí aqui, né? Então vou pular um buraquinho, no segundo buraquinho eu vou colocar minha agulha e vou sair 2 buraquinhos depois também. Então eu coloquei a minha agulha aqui no segundo, pulei um, pulei o segundo, tô saindo com a minha agulha lá de novo. Então o olhinho, ele ficou um olhinho de 2 pontos, tá? Não puxa muito que a gente vai dar uma descidinha com esse olhinho aqui. E segura aqui, ó, com o dedo, tá? Para essa linha não escorregar. Então ficou um olhinho com 2 pontos. Então agora ficou mais fácil, né? Porque eu já deixei com 2 pontos lá, então um olhinho com 1 ponto, 2 pontos. Quando eu colocar a agulha agora, eu vou vir na carreira de baixo, no meio, entre os 2 pontos. Então tem, o nosso olho tá aqui, tem esse pontinho do meio e tem o outro ponto que eu vou entrar a agulha. Então, nesse pontinho do meio, na fileira de baixo, na carreira de baixo, você vai colocar a agulha daqui para lá, ó. E aí, você vai passar a sua linha por baixo da argolinha do olho dele. Tá? Para ele ficar com esse olhinho marcadinho assim, ó. Coloca, a linha saiu por esse lado aqui. Então você vai passar a linha, você vai colocar a agulha no mesmo ponto, só que você tem que passar por cima da linha aqui, tá? E não puxa demais. E agora você vai sair no meio desse outro olho. Então, esse ponto do meio na fileira de baixo. Sai aqui. E aí, olha, quando você fizer isso, aqui vai ficar preso. Tá? Mesma coisa, passa a agulha por dentro, aqui de baixo para cima. Vai fazer a voltinha. E aqui você vai regular aqui essa voltinha. Ah, tá muito. Aí você puxa aqui um pouquinho. E agora, de novo, você vai entrar, você já passou pro lado de lá. Agora, passa a linha por cima do ponto e entra no mesmo buraquinho. E aí sai lá onde você entrou com a linha, pra gente dar um nozinho e finalizar esse olho. Olha, puxa devagarzinho aqui também, para ficar um trabalho bem feito. Pronto. O olhinho dele tá finalizado. Aqui você vai dar um nó. E vamos esconder essa linha. Já saiu aqui, ó. Você entra no mesmo ponto e sai em algum outro lugar. Na hora que você entrar no mesmo ponto e puxar esse nozinho, ele vai lá para dentro. Com esse restinho de linha que tem que fazer a mesma coisa. Quando o resto da linha ficar muito pequeno, você enfia a agulha primeiro, ó, e depois que você coloca a linha. Como eu tenho uma agulha que ela é grande, né, para colocar a linha ali, ó, dá para fazer isso tranquilo. Ó. Porque às vezes a gente deixa um pedaço tão pequeno, já pode cortar. Se a gente deixar um pedaço muito pequeno, às vezes a gente não consegue, né, passar com a linha. Ficaram essas pontinhas, você vai por dentro aqui, ó, com a própria agulha e tira ela de lá, tá? Ó, tenha certeza de que
Pronto. Ó, não tá nada aparecendo. O cabelinho até mexeu um pouquinho aqui. Então tá ótimo. Agora a gente vai fazer, agora a gente vai colar o cabelo e a barba dele. Para colar o cabelo e a barba dele, eu tô usando uma cola de tecido. Pode ser a marca da sua preferência. Eu vou até tirar esse alfinete aqui, que tava marcando meio, porque eu já fiz os olhos, né? Para ficar mais visível. Então você usa a marca da sua preferência. Aqui eu uso essa linha. Então, como eu já verifiquei aqui que tá tudo certo, eu vou começar colando a barba dele. Vou tirar só aqui, ó, o alfinete do bigode. Deixa aqui. E vou colar essa barba dele aqui primeiro. Venho aqui, passo uma quantidade de cola aqui nessa lateral. Lembra de deixar na mesma posição que você tinha colocado o alfinete. Lembra que eu deixei 2 pontos depois do olho. Então, você certifica que tá com os 2 pontos ainda, tudo direitinho, tá? Vou colocar aqui, ó, para fixar bem. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E agora eu vou levantar um pouquinho aqui essa parte da barba também, né? Porque eu já colei essa lateral toda. Agora eu vou colar aqui, ó. Não precisa colocar muita cola, tá, gente? Coloca aí o suficiente para colar, mas se você colocar demais, ela vaza. Olha, lembrando de deixar os 2 pontos também, toma esse cuidado. Aqui. E agora o bigode. Então, barba e bigode estão ok. Agora eu vou colar aqui o cabelo dele. E aqui o cabelo dele, ó, você pode levantar assim, passar a cola aqui. Ó, tá vendo que não é muita que eu coloco, né? Na hora que você baixar de novo, já tá na posição certa. Sempre alfinetando. Eu gosto de deixar tudo sempre bem alfinetado. E agora a gente vai passar aqui na parte de trás. Vem com carinho, vê que a mesma, eu tô colando na mesma fileira que tá na frente, na mesma carreira, desculpe. Na mesma carreira, para ele ficar certinho, ó, tá? Certifica de que tá tudo certinho. E finaliza também. E pronto. E agora eu quero fazer aqui um último detalhe, que é esse detalhe aqui embaixo. Se você quiser deixar assim também não tem problema, ó, tá bonito. Mas eu quero fazer mais um detalhezinho. Então eu vou prender aqui a minha linha. E agora eu vou prender a linha assim, tá? Do corpo para o final. Vou prender a minha linha. Vou pegar uma agulha aqui, um pouquinho maior. Vou pegar essa agulha de 3. Se você quiser fazer com a 2,5 também, fica bom. Mas eu quero um pouquinho mais folgado. Coloquei a minha agulha aqui nas 2 alcinhas. E vou prender essa linha aqui. Vou vir no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo.
E sigo fazendo esse ponto baixo por toda a volta. Acho que dá um detalhe a mais aqui, fica bem bonito esse finalização aqui do trabalho, tá? E eu tô acabando aqui a minha volta, faltam mais alguns pontos baixos aqui. E aqui o último. E aqui no último eu vou cortar meu fio e vou fazer aquele trabalho que a gente já conhece bem, que é do ponto falso, para finalizar aqui com perfeição, né? Esse aqui é o meu último ponto, vou pular o primeiro aqui, vou no segundo, de fora aqui pro meu dedo, pulei, volto no ponto inicial, de dentro para fora do meio e puxo ele no ponto falso. Criei um ponto, olha, ficou perfeito. Venho aqui, levo a linha até esse outro ponto aqui, ó, para eu poder dar um nó. Só tô passando aqui, tá? Ó. Cuidado para não puxar demais, mas também não pode puxar de menos, ele tem que ficar igual aos outros. Aqui eu dou um nó. E já posso esconder essa linha. E aqui você já passa essa linha para dentro do corpo, em qualquer lugar. Os dois pedaços. E já pode cortar. Isso fica um acabamento mais bonito, tá vendo? Então, com isso, a gente termina o nosso São Francisco. Vou deixar ele aqui agora, enquanto seca, né, a cola do cabelo, do bigode e da barba dele, a gente vai trabalhar no cachorrinho que ele vai segurar nos braços. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!